O Brasil é um país abençoado com uma rica biodiversidade e vastos recursos naturais, e suas florestas são um dos principais tesouros nacionais. Estendendo-se desde o sul até o norte, as florestas brasileiras abrangem uma variedade de ecossistemas distintos, cada um com suas características únicas e essenciais para o equilíbrio ambiental do país e do mundo. Nesse vídeo, apresentaremos as coisas mais incríveis que foram descobertas por aqui. Rio Secreto. A Amazônia abriga um dos maiores e mais impressionantes sistemas fluviais do mundo, e surpreendentemente existe um rio secreto abaixo das densas florestas. Conhecido como Rio Ranza, embora não seja um nome oficial, trata-se de um imenso aquífero subterrâneo que atravessa o Brasil e o Peru. Com mais de 6.000 quilômetros de extensão e uma profundidade de quase 4.000 metros, ele foi descoberto em 2010 durante a pesquisa de doutorado da cientista Elizabeth Pimentel. A descoberta do Rio Ranza causou um grande impacto na comunidade científica, com muitos céticos em relação às evidências apresentadas. Devido à sua imensa profundidade, as águas desse vasto reservatório de água doce ainda não podem ser aproveitadas, mas Elizabeth sugere que, em um futuro próximo, tecnologias possam ser desenvolvidas para extrair a água em benefício da sociedade. Tarântula Goliath. A floresta amazônica abriga uma das maiores aranhas do mundo, a Tarântula Goliath, que pode ter uma envergadura de até 30 centímetros. Essa robusta e imponente aranha, Pterophosa blondie, é encontrada na região amazônica. Com seu corpo coberto de pelos e cor marrom escura, a Tarântula Goliath impressiona pelo tamanho de suas pernas. Embora possa parecer assustadora, ela é geralmente inofensiva aos seres humanos e se alimenta principalmente de insetos e pequenos animais. Ilha da Serpente. O Brasil possui uma variedade de lugares de tirar o fôlego, como as Cataratas do Iguaçu e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Na primeira aparição, a Ilha da Queimada Grande, localizada a cerca de 145 quilômetros da costa de São Paulo, parece ser outro desses locais impressionantes. Quase todos do Brasil conhecem essa ilha, embora a maioria nunca considere visitá-la, pois é habitada por 2.000 a 4.000 cobras, incluindo uma das cobras mais mortíferas do mundo, a cobra cabeça de lança dourada. Histórias locais descrevem os terríveis destinos que aguardavam aqueles que se aventuravam pelas margens da Ilha das Cobras, onde o veneno dessas víboras pode matar uma pessoa em menos de uma hora. Até 1909 ou nos anos 1920, poucas pessoas residiam na ilha, quando trabalhavam no farol local. A densa população de cobras na ilha evoluiu ao longo de milhares de anos, sem intervenção humana. Existe a crença popular de que as cobras foram introduzidas intencionalmente por piratas, na tentativa de proteger seus tesouros. Acredita-se que as cobras na Ilha da Queimada Grande sejam principalmente cobras jararacas, que evoluíram de forma diferente de seus parentes no continente há cerca de 11.000 anos, quando o nível do mar subiu o suficiente para isolar a ilha do resto do Brasil. Como não havia predadores terrestres para essas cobras na ilha, elas se multiplicaram rapidamente. As serpentes se deslocavam em busca de alimento, se alimentando de aves migratórias sazonais que faziam longas viagens até a ilha. As víboras frequentemente perseguem suas presas, mordendo-as e aguardando que o veneno faça efeito antes de consumi-las. No entanto, as víboras cabeça de lança dourada são capazes de capturar aves com uma única mordida. Elas desenvolveram um veneno excepcionalmente poderoso e eficaz, de 3 a 5 vezes mais forte do que o de qualquer outra cobra do continente. Esse veneno é capaz de corroer a carne humana e matar instantaneamente a maioria das presas. Aqueles que são mordidos por uma cobra cabeça de lança dourada têm 7% de probabilidade de morrer e mesmo após receberem cuidados médicos, ainda têm 3% de chance de morrer. O veneno da cobra pode causar insuficiência renal, necrose muscular,
sangramento cerebral e sangramento intestinal. Portanto, se você estiver pensando em visitar a ilha em suas próximas férias, pense 2 vezes. A centopeia gigante da Amazônia. As regiões da América do Sul e do Caribe abrigam uma criatura assustadora e predatória conhecida como a centopeia gigante da Amazônia, também chamada de escolopendra gigantesca. Essa criatura desconhecida tem a capacidade de causar danos significativos e matar na floresta. A centopeia gigante desenvolveu métodos precisos para capturar e envenenar suas presas, atacando e matando diversas espécies. A centopeia pode alcançar até 30 centímetros de comprimento e exibe cores características, como vermelho, amarelo, marrom ou preto. Seu corpo é caracterizado por pernas amarelas e listras escuras ao longo do corpo. Devido ao seu tamanho impressionante, a centopeia gigante da Amazônia possui uma dieta que inclui não apenas artrópodes, mas também pequenos vertebrados, como ratos, sapos, cobras e lagartos. Para capturar suas presas, a centopeia geralmente usa seu corpo forte e suas numerosas pernas para agarrá-las e imobilizá-las antes de mordê-las com seu veneno letal. O veneno da centopeia também pode causar necrose. Esse veneno é perigoso para os seres humanos, e os efeitos colaterais comuns incluem dores intensas, exaustão, calafrios e inchaço. Quando ameaçada por um predador, a centopeia gigante da Amazônia é extremamente rápida em sua fuga, aproveitando sua surpreendente velocidade. Ela também é capaz de direcionar ataques para sua extremidade posterior, onde possui patas salientes que são usadas para agarrar qualquer criatura que a toque antes de girar e atacar com sua mordida venenosa. O monstro de 10 metros. Em um canteiro de obras no Brasil, foi encontrada uma anaconda gigante, sendo considerada a maior já registrada. Embora as anacondas não sejam venenosas, são cobras extremamente perigosas. Elas podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. Animais grandes, como veados e ocasionalmente até onças pintadas, podem ser mortos por essas cobras. O modo de ataque das anacondas é letal, embora não seja uma novidade. As anacondas pertencem à família das jiboias e são conhecidas como constritoras. Elas costumam se espreitar na superfície da água, com suas cabeças salientes. Quando uma presa em potencial se aproxima, as cobras agarram com suas mandíbulas e começam a se enrolar em torno dela. Elas continuam a apertar firmemente até que a vítima esteja morta, impedindo qualquer tentativa de fuga. A constricção é perigosa em vários níveis, resultando em falência de órgãos na presa ou estrangulamento. Em ambos os casos, as anacondas acabam engolindo suas presas por completo. A cobra encontrada no Brasil tinha impressionantes 10 metros de comprimento, 1 metro de largura e pesava cerca de 400 quilos. Infelizmente, ela foi morta pela equipe de construção quando foi descoberta ou emergiu durante uma explosão controlada. Em ambos os casos, a maior anaconda já registrada foi morta por seres humanos, indicando que nenhuma organização independente foi capaz de medir ou documentar a anaconda com precisão para confirmar o tamanho relatado. Embora exista um vídeo da serpente, as perspectivas podem ser mal interpretadas e as gravações podem ter sido editadas sem citações ou provas adequadas. Existem inúmeras histórias sobre anacondas supostamente quebrando recordes. Segundo relatos, a maior cobra já encontrada media 8 metros de comprimento, tinha uma circunferência de 1 metro e pesava mais de 220 quilos. No entanto, há uma grande probabilidade de que a maior anaconda nunca tenha sido realmente vista ou medida. É difícil dizer o que se esconde nas águas ou nas profundezas da vasta bacia do rio Amazonas. Considerando que a humanidade acabou de descobrir por acaso uma anaconda verde no Brasil, nunca saberemos ao certo o que está oculto nas profundezas. Antigos túneis gigantes.
Se você explorar áreas específicas com formações rochosas na América do Sul, encontrará túneis estranhos com paredes lisas que perfuram o solo em algumas partes do Brasil e da Argentina. Existem centenas desses túneis, alguns dos quais são tão grandes que é possível ficar em pé dentro deles. À primeira vista, poderíamos supor que se tratam de cavernas comuns, mas as cavernas são formadas quando a água dissolve a rocha. Esses túneis são únicos porque apresentam marcas de garras nas paredes, aparentemente deixadas por algo com garras realmente grandes. Os túneis são longos, sinuosos, redondos e bem iluminados, e possuem marcas de garras no teto e nas paredes laterais. Além disso, eles podem ser encontrados em rochas que não são facilmente dissolvidas, como arenito e granito alterado. A única questão é que não existem animais escavadores suficientemente grandes para terem cavado esses túneis. O maior desses túneis tem 2 metros de altura e 4 metros de largura. Para encontrar os responsáveis por escavar esses túneis, precisamos olhar para os antigos gigantes do passado. Estamos nos referindo aos mamíferos do período paleolítico e não apenas a tocas comuns. A maioria dos grandes mamíferos que existiam durante a Era do Gelo, há mais de 10.000 anos, como mastodontes, tigres dentes de sabre e toxodontes, não possuía a capacidade de escavar. No entanto, havia 2 grupos de criaturas da Era do Gelo que tinham o tamanho adequado e garras compatíveis com as marcas encontradas nas paredes dos túneis: os tatus gigantes e as preguiças gigantes. As preguiças gigantes eram especialmente monumentais, sendo que as maiores, como o Megatherium e o Eremotherium, eram adaptadas para escavação e podiam atingir o tamanho de rinocerontes. Pelo menos 2 tipos distintos de escavadores foram identificados pelos pesquisadores entre os 1.500 paleoburacos descobertos no sul do Brasil e na Argentina nas últimas décadas. Esses túneis eram obviamente essenciais para os animais que os construíram. Ainda há muitas perguntas sem resposta sobre os paleoburacos, como a identidade dos escavadores, o motivo de serem tão predominantes no sul do Brasil e sua idade exata. No entanto, eles devem ter pelo menos 10.000 anos, considerando que os gigantes da Era do Gelo morreram nessa época. Além disso, não está claro exatamente o que as criaturas estavam fazendo ou por quanto tempo estavam utilizando essas tocas. O Brasil é de fato uma terra repleta de mistérios. Possíveis rituais antigos de morte no Brasil. Os antigos habitantes do Brasil praticavam rituais funerários que envolviam cerimônias horripilantes, incluindo o canibalismo e a remoção de dentes e músculos dos corpos. A primeira evidência desses ritos em cadáveres foi descoberta por especialistas no continente. Crânios foram encontrados em uma caverna chamada Lapa dos Santos, na região de Lagoa Santa, que serviu como local de sepultamento entre 10.300 e 10.600 anos atrás. No nível mais próximo da superfície da caverna, antropólogos encontraram crânios e mandíbulas desarticulados, juntamente com as 6 primeiras vértebras do pescoço e 2 mãos cortadas. Esses restos mortais foram cobertos por placas de calcário, indicando um enterro completo. O crânio foi comparado a outros enterros descobertos na caverna e indica que as práticas funerárias desses antigos humanos eram mais elaboradas do que se pensava anteriormente. A disposição precisa das mãos e do crânio sugere que a desarticulação foi realizada como parte de um ritual ou cerimônia. Marcas de incisão no crânio indicam que os tecidos moles que o envolviam também foram removidos antes do enterro. Os motivos pelos quais os humanos começaram a praticar esses comportamentos horripilantes não são completamente compreendidos pelos acadêmicos. No entanto, certas tribos no Brasil honravam seus mortos através do canibalismo, em um ritual conhecido como endocanibalismo. Acreditava-se que isso estabelecia um vínculo duradouro com os parentes falecidos. Primeiramente, o corpo era reduzido através do canibalismo, seguido pela deflagração,
remoção de dentes e mutilação e posteriormente seguindo diretrizes rigorosas para um segundo enterro. Morcego de duas cabeças. Parece que nem sempre duas cabeças são melhores do que uma. Esse intrigante par foi descoberto na floresta do município de Viana, no sudeste brasileiro. Os gêmeos siameses do sexo masculino foram preservados em uma solução de 70% de etanol desde sua descoberta em 2001, a fim de proteger seus tecidos, enquanto aguardavam uma avaliação científica completa. Felizmente, depois de passarem anos no laboratório de mastozoologia, cientistas da Universidade do Norte do Rio de Janeiro aceitaram a oportunidade de examinar essa espécie extremamente valiosa. Como suas placentas ainda estavam unidas aos corpos comuns, os pesquisadores supõem que os morcegos nasceram mortos ou faleceram logo após o nascimento. No entanto, é improvável que eles tivessem sobrevivido por mais alguns dias em seu ambiente natural e hostil. Os morcegos compartilham 2 membros anteriores completos e 2 membros posteriores completos, assim como um morcego comum. De acordo com as fotos tiradas pelos pesquisadores, eles possuem 2 colunas vertebrais distintas que se divergem em uma única área lombar, na parte inferior da coluna vertebral. Vale ressaltar que eles têm apenas um pênis. No entanto, possuem 2 corações distintos de tamanhos comparáveis. De acordo com imagens de ultrassom, os gêmeos pertencem ao gênero dos morcegos frugívoros neotropicais, Artibeus, que inclui 21 espécies de morcegos nativos da América Central e do Sul. Surpreendentemente, essa espécie é o 3º caso conhecido de morcego siamês já descoberto, mas poucos outros animais estão cientes desse fenômeno. Isso provavelmente ocorre porque poucos animais sobrevivem como gêmeos siameses, resultando em morte em mais de 80% dos casos. Em humanos, essa taxa de mortalidade pode ser ainda maior comparado aos animais. Isso nos faz questionar se realmente existem morcegos siameses vivos lá fora. Montes incríveis. O Nordeste do Brasil abriga um vasto complexo de 200 milhões de montes construídos por uma única espécie de cupim. Esses montes têm até 4.000 anos de idade e cobrem uma área do tamanho da Grã-Bretanha. De acordo com pesquisas, esses montes foram criados pelos cupins para ter acesso seguro às folhas caídas no chão da floresta e se alimentarem delas. A quantidade de solo escavado é equivalente a 4.000 grandes pirâmides de Gizé, representando uma das maiores estruturas construídas por uma única espécie de inseto. Os montes, em formato cônico, chegam a atingir uma altura de 3 metros e podem ser vistos no Google Earth, embora sejam amplamente obscurecidos pela vegetação ao nível do solo em bosques semiáridos. Os cientistas tomaram conhecimento desses montes quando alguns campos foram recentemente arados para pastagem, e outros estão sendo preservados para estudos futuros. 11 montes de terra foram datados e revelaram terem sido construídos entre 690 e 1820 anos atrás. Portanto, eles são praticamente contemporâneos aos montes de cupins mais antigos conhecidos na África. Os cones de excremento acumulados na superfície são o resultado da construção gradual e constante de uma rede de túneis subterrâneos interconectados pelos insetos, e não são os ninhos que originaram os montes. Assim como os ratos toupeira pelados, que também vivem em ambientes áridos e escavam extensas redes de túneis em busca de alimento, essa enorme rede de túneis parece oferecer acesso seguro a uma fonte de alimento esporádica. É surpreendente que uma maravilha biológica de tal magnitude e idade ainda possa ser encontrada e que seus habitantes continuem prosperando. A composição física precisa dos ninhos de cupins é uma das várias questões não resolvidas pelos especialistas que estudam essas colônias de cupins. Até o momento, a câmara da rainha dessa espécie ainda não foi descoberta. Mapinguari. Uma das mais curiosas descobertas já feitas no Brasil é o mapinguari. Na verdade, alguns questionam se ele é real,
Relatos dessa criatura foram registrados no Paraguai, no Brasil e na Venezuela. No folclore brasileiro, ele é conhecido como o Grande Homem Selvagem Peludo, também chamado de Juma. Rumores afirmam que ele habita a floresta tropical amazônica. Seu nome pode ser traduzido como um monstro gigante, a fera com pé torto ou qualquer combinação dessas expressões. Alguns dizem que a criatura é um ciclope com características humanas. A aparência do Mapinguari varia de acordo com quem conta a história. No entanto, ele é frequentemente retratado com uma boca aberta na barriga. Dizem que a criatura possui pelo menos 2 metros de altura quando está de pé sobre 2 pernas. É descrito como uma criatura carnívora escura, com rosto de macaco e tronco semelhante ao de um urso gigante que supostamente perambula pela selva amazônica, acompanhado por uma nuvem de escaravelhos voadores. Sua postura ereta, de forma perturbadora, lembra um corpo humano. Seu odor é nauseante, sua segunda boca na barriga e seu rugido soa como um trovão incessante. Algumas pessoas relataram experiências com uma criatura tão aterrorizante que alguns anos atrás, um pequeno grupo de cientistas lançou uma expedição em busca dessa criatura. Apesar de não terem conseguido encontrá-la, eles concordaram que os encontros com o monstro provavelmente foram com uma grande preguiça terrestre. O Megatherium, ou preguiça gigante, era maior que um elefante e provavelmente existiu cerca de 8.500 anos atrás, mas acredita-se que esteja extinto. O Mapinguari ainda é apenas uma lenda não comprovada, mas muitos ainda estão abertos à possibilidade de que ele esteja por aí, esperando para ser descoberto. A floresta amazônica é um lugar misterioso e fascinante, que guarda inúmeras maravilhas ainda desconhecidas. O que você achou dessas descobertas? Quais outros segredos a Amazônia poderá revelar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para acompanhar mais vídeos como este. Um abraço. Até o próximo vídeo.